E no vídeo de hoje nós vamos conhecer uma decoração moderna brasileira, super aconchegante, que vocês vão se apaixonar. Bem-vindos ao Decorações Reais! Começando mais um Decorações Reais aqui para vocês hoje, o nosso primeiro Decorações Reais de 2025. Como assim, Carol? Esse vídeo está sendo na segunda-feira? Pois é, gente, vamos lá. Fizemos uma mudança aqui na programação, a gente vai fazer algumas mudanças ao longo deste início do ano, mas a primeira delas é que a gente transferiu o nosso programa de segunda-feira para terça-feira e o vídeo da terça-feira para segunda-feira. Então fizemos aí uma mudança e essa mudança vai ser super legal porque a gente pretende trazer novas coisas aqui para vocês também. Mas hoje nós vamos conhecer o lar da Dijane, que é do Instagram Aconchego da Adi. Gente, que casinha mais charmosa, que casa mais aconchegante, bonita, elegante. Eu trouxe aqui para vocês como estilo moderno brasileiro, então para vocês começarem a identificar também os estilos de decoração, para você que está decorando a sua casa, poder também se inspirar na casa de outras pessoas. Esse quadro, além de eu mostrar decorações que são reais, de pessoas reais, também é para você que está decorando a sua casa poder se inspirar. Ah, eu gostei da paleta de cores, a minha sala de estar, a minha cozinha é mais ou menos no mesmo estilo, eu queria essas cores, esse estilo de móvel, né? Então você pode se inspirar por aqui também. Casas de pessoas reais, são aquelas casas que as próprias pessoas ali decoraram e que ficaram lindas. Então esse é o objetivo deste nosso quadro que eu sempre trago aqui para vocês. E eu quero começar trazendo a sala de estar da Di. A Di, ela tem uma sala de estar clean, mas nem sempre foi assim. Eu vou trazer um antes para vocês. Porém, gente, ela sempre teve esse toque decorativo muito aconchegante, muito bonito na decoração dela. Aqui a gente já pode ver um toque natalino, né? Ali a árvore de Natal, muito bonitinha. Muita gente me pergunta também, Carol, o meu sofá, ou ele é desencostado da parede, ou tem uma janela atrás, o que eu posso fazer? Né? E a decoração, como que eu faço? Aqui é um exemplo da sala da Di. Ela tem um sofá embaixo da janela, mas ela colocou o quadro na paredinha que tem ali ao lado. Então você pode trazer as decorações para as paredes que tem ali ao lado, sobrando. Tem gente que tem uma parede bem na lateral mesmo, então você pode trazer a decoração ali também, que fica bem bonito. A sala dela é clean, com alguns toques de cor, então é uma inspiração para quem quer trazer uma decoração mais clean, mais leve, mas que não quer perder esse toque de cor para decoração, né? Ficou muito bonito. A almofada ali de Natal também, com a manta. O piso dela é um porcelanato brilhoso, eu acho maravilhoso, gente, eu amo porcelanato brilhoso. E para trazer mais aconchego para essa sala, ela trouxe o tapete. Então, eu vou mostrar para vocês uma imagem da sala dela que não tem o tapete, vocês vão ver a diferença, né? Como um tapete deixa o ambiente mais aconchegante, principalmente para pisos frios. Ela combinou perfeitamente bem o sofá com as poltronas, a mesa de centro para a sala não ficar com aquela sensação de vazia no meio. Já falei para vocês que mesa de centro não é obrigatório, mas se você tem aí um espaço que parece que fica sobrando, é sempre interessante trazer uma mesa de centro para ela preencher esse espaço também. Aqui eu trouxe a sala dela com uma luz indireta acesa e eu sempre falo para vocês, gente, olha só a luz desse abajur de chão, como deixa essa sala aconchegante, que momento gostoso de fazer. E vocês podem ver ali pela janela que não tá escuro, né? Tá de dia, mas ela deixou só essa luzinha para deixar a sala mais aconchegante também. E o abajur de chão, gente, pode ser usado em qualquer cantinho. Aqui ele não precisou estar exatamente colado no sofá ou colado no rack. Ele também fica legal você trazer ele em outros cantinhos. Mais de perto para vocês verem, então ela tem uma mesinha lateral ali ao lado do sofá. E o abajur, ele dá um toque especial para os quadros também. Ele deixa os quadros mais iluminados e mais bonitos. Um outro ângulo, vocês podem ver
que ela tem um aparador na outra parede e para não ficar tão pesado ali o sofá mais um aparador, né? No caso o aparador dela tem os pés mais fechados na lateral, ela colocou do outro lado e ficou perfeito. Então tem coisinhas na nossa casa que a gente precisa ter o nosso olhar. Muitas vezes eu recebo pergunta do pessoal falando: eu tenho 2 paredes, o que eu coloco de decoração? Depende do layout, né? Eu poderia falar, em uma parede você coloca o aparador e a outra você coloca um abajur de chão. Mas aí você precisa ter o olhar de qual parede colocar o aparador e qual parede colocar o abajur de chão. E ficou linda a decoração que ela fez ali também. Inclusive o aparador combinando com a mesa de centro. Aqui um pouquinho do rack, vocês podem ver que a Di, ela usa bastante decoração dourada, ela traz o toque dourado e ficou muito bonito, gente. Eu gostei muito da composição que ela fez, né, de trazer uma coisa um pouco mais alta, de também saber decorar as prateleiras do rack, porque não é fácil, né, muita gente acaba errando nessa questão de decorar as prateleiras de um rack ali, ou coloca só coisas miudinhas, né, no caso ela trouxe vários tamanhos diferentes, ela traz flores, a casa tem muito mais vida. E agora o antes para vocês verem a casa da Di. Ainda assim, como eu falei para vocês, é uma casa que tá bem decorada, que tem todo um toque especial, uma paleta de cores, então ela trazia a paleta de cores do marrom aqui. E vocês puderam ver como a casa ficou muito mais leve também, com o sofá e as poltronas mais claras. Mas aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez só dela colocar um tapete mais claro como o anterior, a sala também já ficaria um pouco mais harmônica. Mas eu gostei muito da composição que ela fez. E muita gente fala, meu sofá é marrom, eu não sei decorar, né? E olha só que inspiração de paleta de cores maravilhosa para você usar com o seu sofá marrom. Agora a gente conhecendo um pouquinho da sala de jantar, vocês já tiveram um spoiler da imagem anterior. Aqui ela é a sala anterior com o sofá marrom, mas a mesa de jantar ela continua aqui certinho e a Di ela tirou o sofá agora, né? Ela deixou um sofá só e a gente pode ver que assim, o sofá ali ele tá praticamente encostado na mesa de jantar. Então com certeza a circulação dela aqui era um pouco mais complicada, né? Então ela diminuiu esse sofá, ela retirou esse sofá. E aqui a mesa ficou muito bonitinha. Essa mesa dela é uma mesa quadrada e ela continua a paleta de cores aqui, né? Cadeiras num tom mais de bege, o tom da madeira combinando da mesa, do rack, ficou muito bonito. E também vocês podem ver ali que ela combina também o dourado, como eu falei, no adorno da mesa, no lustre, e ela aproveitou também para colocar um espelho na parede ali atrás da mesa de jantar. Mais um ângulo para vocês verem, esse aqui não pega muito lustre, mas ficou muito bonito. Olha só os detalhes em dourado se combinando. E aqui, gente, é pequenininho, mas ficou bem decorado. Então muita gente acha que só porque a sala de jantar é um lugar pequenininho, não compensa decorar, e compensa sim você trazer uma decoração para cá. E a gente já pode ter uma visão da cozinha também. A cozinha da Di é uma cozinha modulada, mas é uma cozinha muito bem decorada, seguindo uma paleta de cores, seguindo um estilo de decoração também. E eu falo sempre para vocês o seguinte, às vezes quando a gente vai ter móveis modulados, a gente compra alguns móveis, aqui dá para colocar mais um móvel na cozinha, aí traz outro de outra cor, que não tá combinando. Então, quando a gente vai trazer outros móveis que não são da mesma linha, é importante você ter a visão de móveis com cores que se combinam, para você ter uma combinação ali legal. A madeira se combinar, o tom do móvel se combinar. E eu sempre dou a dica para vocês colocarem, para vocês que não vão comprar todos os móveis de uma vez, trazer pelo menos que seja no branco, porque branco dificilmente vai ter uma grande alteração de um branco para o outro, que foi o que eu fiz aqui em casa. Cada módulo da minha cozinha é de uma marca diferente, mas como todos são brancos, a gente não consegue ver essa diferença. E a Di, ela fez exatamente isso aqui também. Os armários estão no branco, a madeira da cozinha também se combina com a sala de jantar e com a sala de estar, e ela decora a cozinha, viu? Olha que coisa mais linda, os vasos dourados, as decorações no nicho na parte de cima, a plantinha em cima do depurador, então tem muito carinho por aqui. Um ângulo mais próximo para vocês verem, ela também colocou um buffet no fundo da cozinha,
E o buffet também se combina super bem com a cozinha dela. Os quadros, para quem acha que não dá para trazer quadro na cozinha, dá sim e fica muito bonito. Ali ela tá trazendo decoração de Natal, mas dá para fazer um cantinho do café muito especial e muito bonitinho. Eu sempre tô falando muito aqui para vocês sobre como a casa precisa se combinar, como você precisa definir o seu estilo de decoração e paleta de cores, e lá na turma da decoração você vai conseguir aprender tudo isso. Então, se você está focado neste ano de 2025 a decorar a sua casa, mesmo que seja aos pouquinhos, é interessante que você faça um estudo do estilo e da cor que você quer, para quando você for comprar qualquer coisinha, se você olhar e falar assim, isso aqui não vai combinar nem com o estilo, nem com a cor que eu quero para minha casa, então eu não vou comprar. Isso vai te ajudar a economizar muito. Assim, você aprendendo sobre o seu estilo e sobre as cores, você vai aprender a olhar os móveis de uma forma diferente e comprar os móveis que cabem no seu bolso e que combinam com a sua casa também. E você pode ver os nossos vídeos do curso através da aba de Meu Curso aqui dentro do YouTube, e é apenas R$19,99 por mês. Então imagine um curso completíssimo de decoração por apenas R$20. Agora nós vamos conhecer o banheiro da Di, que também combina super bem com o restante da decoração da casa. Então vocês já podem ver que tem muito carinho no banheiro. Ela tem a torneira, o ralo se combinando, inclusive ali também com o interruptor. Não sei se ela pintou, porque estão muito parecidas as cores, mas se ela pintou, gente, é uma ótima dica para vocês aí também. Até mesmo o porta-toalha. E ela está trazendo aqui também para decorar a bandeja com o suporte para sabonete, difusor, do outro lado flores, que eu sempre falo isso para vocês, tragam flores para o banheiro, que deixa o banheiro muito mais bonito. Um outro ângulo, ela aproveitou um espacinho e colocou quadros também, e é uma ótima opção para quem tem um espaço ali acima do vaso sanitário. Eu pretendo fazer isso aqui em casa, pretendo trazer quadros e colar. Nesse caso aqui do banheiro, gente, é só colar com fita dupla face, é muito bom e ele dura bastante, viu? Agora, na parede, quando é fita dupla face, eu já dei essa dica, tem que tomar cuidado, porque na hora que for tirar, o reboco da parede vem junto, dependendo da fita, né? Agora, no banheiro, ele segura super bem, você não precisa ficar furando o revestimento do banheiro. Então, ficou muito legal aqui os quadrinhos, ela também tem essa pedra que tem esse alongamento em cima do vaso e aproveitou e colocou alguns vasinhos ali. Ah, e uma outra coisa também, é que ela também colocou o box dourado, então tem bastante dourado aqui na casa dela. E você que tá pensando aí como combinar os seus metais, você pode fazer assim dourado, você pode combinar o dourado com o bronze, como ela fez aqui, você pode combinar dourado com preto, ou fazer tudo no dourado, ou tudo no bronze, ou tudo no preto. E um último ângulo do banheiro, né? O banheiro, inclusive, a pedra aqui no travertino, que é uma pedra, uma cor de pedra que combina com a decoração dela, né? A paleta de cores ali pro bege. O revestimento traz esse tonzinho mais dourado. E ela também colocou esse pendente, gente, que ficou uma luz linda no banheiro. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeos todos os dias por aqui. Agora, às terças e quintas-feiras, nós temos o nosso programa ao vivo, às terças às 7h30 da noite e às quintas-feiras às 11 horas da manhã. E aproveitando que você tá por aqui, não esquece também de deixar um like aqui embaixo, que é importante para o nosso canal. Agora, início de ano, o YouTube ele derruba bastante as visualizações dos vídeos, e se você puder ajudar o nosso canal hypando esse vídeo também, é só você puxar os comentários para o lado que você encontra o botãozinho de hypar. E para finalizar, a gente vai conhecer o quarto da Di também, que tá lindíssimo, combinando super bem com o restante da decoração da casa, que eu sempre falo para vocês, a casa inteira precisa ter o mesmo estilo de decoração, seguir a mesma paleta de cores, mesmos metais, porque assim a casa se interliga, né? A casa se encaixa entre si. Quando a gente faz cada ambiente de uma cor diferente ou de um estilo diferente, a casa não se encaixa, né? A casa fica parecendo que você pegou um ambiente de cada lugar
e juntou assim, igual o trabalho de escola, cada um faz a sua parte, quando junta as coisas não se combinam, né? Trabalho de faculdade acaba acontecendo isso, porque aí cada pessoa projeta um ambiente, quando junta todos, você fala, nossa gente, essa casa não tá se conectando, por mais que a gente seguiu paleta de cores, estilos de decoração, cada profissional ali, né, cada estudante pensou de uma forma diferente. Então acontece, e você que está aí decorando sua casa, você sabe exatamente todas as coisas que você gostaria para tua casa. Então é interessante que você faça essa ligação também. E aqui o quarto da Di, como eu falei para vocês, segue a paletinha de cores, a cabeceira no bege, então ela tem essa base de bege com toques no marrom para decoração dela. Ela colocou aqui um lustrezinho de cristal, que ela tem outros lustres dourados na casa também, a mesa de cabeceira com puxador dourado, ali as decoraçõezinhas no dourado também. Carol, mas o quadrinho da Di aqui, ele tá preto. Essa aqui é uma imagem antiga, tem outra que combina melhor. E olha só esse depois. Ah, uma outra coisa também, vocês estão vendo aqui que a roupa de cama dela é florida, né? Eu sempre dou a dica para você investir em roupa de camas lisa, mas você precisa fazer o quê? Ter a roupa de cama lisa, e se você quiser ter a estampada, você pode, mas não pode ser tudo estampado, porque aqui ela tá mesclando um estampado com um liso, então a gente pode ver que tem o lençol liso por baixo, uma das fronhas é lisa, então você tem que misturar, né, liso com o estampado e não comprar tudo estampado, porque aí você não consegue combinar as estampas, né? Ficou super legal, também combinando com a paletinha de cores dela, e o quadro agora é um quadro que já combina melhor com a decoração dela, né? Principalmente a madeirinha ali. Achei lindo os abajures que ela colocou ali ao lado da cama. Eu já trouxe no achadinhos para vocês. Esse abajur, ele não precisa de tomada. Eu acho que é esse, né? Eu já vi bastante desse que não precisa de tomada. E ela também, gente, colocou nesse formatinho de arco que combina com os outros pendentes que ela tá usando na casa. Ela fez um painel de TV super legal ali do lado da cama, e olha essa ideia, ela foi e ela trouxe uma moldura de quadro e encaixou na TV. Eu vejo muitos gringos fazerem isso. Eles compram moldura de quadro mesmo e colocam ali na TV. Eu já vi algumas pessoas aqui no Brasil fazendo isso também. E aí ela deixa uma imagem parada. Tem várias TVs que tem essa função de você deixar a imagem parada. Não só a D-Frame, é que a D-Frame ela já é uma função muito mais fácil de você encontrar, né? Já fica fácil ali, porque é próprio da TV, mas você também consegue fazer isso na TV aí da sua casa. Ela só não fica em stand-by, né? Ela fica realmente uma TV ligada. Mas olha que legal que ficou aqui. Ela fez esse painel, ficou muito bonito. Um painel bem decorado, as decorações douradas se combinando também, algumas plantinhas pela casa. Então é uma boa inspiração para vocês fazerem aí também. E para finalizar aqui, um quarto com uma outra roupa de cama muito legal. Então você pode aí misturar suas roupas de cama. E novamente, uma cama posta aqui que é colorida, mas está muito bem feita, porque ela faz as misturas certas, inclusive o lençol dela que a gente pode ver que é azul com terracota, então ela aproveitou, colocou a manta terracota, a capa da almofada terracota e fez essa ligação. Imagina se ela colocasse outras estampas aqui junto, não ia se combinar, né? Então ela fez a combinação perfeita por aqui, ficou muito bonito. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não me seguem nas outras redes sociais, todas são @CarolEsprício, e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo!